Meus amigos, tá chegando, hein? Tá chegando a hora do Ancelotti estrear no comando da seleção brasileira. Eu não sei vocês, mas eu tô ansioso demais. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações e opiniões também sobre algumas notícias mais quentes sobre a seleção brasileira. Primeiro, claro, o mais importante, a escalação que o Ancelotti tem ensaiado nos treinos da seleção brasileira. Tem muitas novidades, então a gente vai comentar. Tem também um esquema tático, mudança em relação ao que o Dorival vinha implementando no comando do Brasil. Tem também o Renan Lodge criticando a convocação do novo técnico, e não só do novo técnico, mas as anteriores também. Foi uma declaração bem forte do Renan Lodge, lateral esquerdo. E, por fim, como chega o Equador, quais são os principais destaques, quais são os últimos resultados, a posição do Equador nas eliminatórias. A gente vai tratar de tudo isso depois da vinheta. A entrevista que o Renan Lodge deu foi ao Globo Esporte da EPTV, afiliada da TV Globo. E sem mais delongas, vou colocar aspas deles aqui de uma vez para a gente entender o que foi dito de fato pelo Renan Lodge. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu pensava que ia ter oportunidade de novo na convocação do Ancelotti. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a Liga Saudita, porque na temporada eu fui o lateral que fez mais gols, mais deu assistências, e você vê que os que foram convocados, eles não têm os mesmos números. Se for por números, poderiam ver os meus. Eu acho que eu merecia ter uma oportunidade, mas também não fico pensando nisso, foco no meu clube em ser campeão. Se aparecer um dia, vou agradecer muito. O Renan Lodge também disse à reportagem que estava na pré-lista do Ancelotti que confia que o treinador vai fazer o certo em próximas listas de convocações. Abre aspas novamente para o Renan. Mas com a chegada do Ancelotti vai ser por merecimento, não por coisas externas. Pela forma que conheço ele, das oportunidades que tive de enfrentar ele, tenho total certeza que ele vai dar certo, porque ele sabe gerenciar bem o grupo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que de fato há um preconceito com a Liga Saudita, tá? Eu acho que pouquíssimas pessoas falam da qualidade dos jogadores que estão lá. Tem o Malcom, por exemplo, que eu sempre cito aqui nos meus vídeos, que vem fazendo ótimas temporadas no Al Hilal, companheiro do próprio Renan Lodge, entre outros jogadores, o Ibanha, zagueiro também, são caras que poderiam ser mais cotados para a seleção brasileira. A gente tem a presença do Bento, por exemplo, mas já era um cara que vinha sendo convocado antes de ir para a Arábia Saudita. Enfim, o Renan Lodge tem 4 gols e 9 assistências em 37 jogos. Se você for olhar números, como diz o Renan Lodge, de fato ele foi o lateral esquerdo que mais produziu nessa temporada. Mas a gente não pode pesar só número, né? Futebol não é só número, e o Ancelotti, principalmente, a gente tem que sempre analisar o que o treinador deseja. Ele convocou caras que são melhores defensivamente. Tanto o Alexandro do Flamengo quanto o Carlos Augusto da Inter se destacam muito mais pela qualidade defensiva do que pela qualidade apoiando. Então faz parte da característica do jogo do Ancelotti ter um lateral esquerdo geralmente um pouco mais defensivo, principalmente quando você tem atacantes que se dão muito bem pelaquele lado esquerdo, como o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Savinho, que joga por ali também. Você tem jogadores, o Rodrigo, que também não está nessa convocação, mas também prefere atuar mais pelo lado esquerdo. Então faz sentido você ter um lateral esquerdo mais defensivo. Eu, por exemplo, eu sempre falo do Caio Henrique do Mônaco, e eu acho que isso pesou muito na ausência do Caio Henrique, que eu acho até mais técnico do que o Renan Lodge, até por poder atuar um pouco mais por dentro. Acho que o Caio Henrique ficou de fora por não ter essa característica tão defensiva, por ter problemas quando se trata do jogo sem bola. Agora, sobre a declaração do Renan Lodge. Primeiro, acho que foi uma irresponsabilidade absurda do Renan Lodge falar assim abertamente, cara. Uma coisa é você ali com os amigos, pô, mas o técnico lá tá de sacanagem não me convocar, pô, olha os meus números e tal. Outra coisa é você falar assim de forma tão aberta, principalmente, e aí eu acho que eu até entendo você criticar a convocação, assim, não concordo, mas acho que, pô, em determinado mostra a personalidade, que você queria estar ali, ok. Mas quando essa aspas aqui que ele fala, e você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números. Imagina o Alexandre e o Carlos Augusto vendo essa declaração. Pega mal demais, cara, demais. Então, assim, eu acho que o Renan Lodge elimina muito as chances dele de ser novamente convocado pela seleção. Ele fala, eu acredito no Ancelotti, mas depois dessa fala aí, eu acho que vai pesar muito contra ele isso. A gente ainda tem outras questões, né, que ele não foi muito bem na época que vestiu a camisa da seleção brasileira. Eu acho que ele tá ali entre os 4 melhores laterais esquerdos, sim, da seleção, mas essa fala dele, ao meu ver, foi de um tom meio arrogante. Então, eu sempre falo aqui que precisa de jogadores com personalidade, mas a partir do momento que você
meio que ofende indiretamente jogadores que daqui a pouco poderiam ser seu companheiro de posição ali. Acho que pega mal pra caramba, então acho que o Renan Lodge mandou muito mal nessa. Falando agora sobre a estreia do Ancelotti na seleção brasileira, a gente vai enfrentar o Equador, pra quem não sabe, na quinta-feira, às 20 horas, lá em Guayaquil, e o Equador chega em alta para enfrentar o Brasil. É o segundo colocado nas eliminatórias, com 23 pontos, tem 2 a mais do que o Brasil, e não perde há 7 jogos, inclusive o último a vencer. A última equipe a vencer o Equador foi justamente o Brasil de Dorival Júnior, 1 a 0, gol do Rodrigo lá no primeiro turno. A gente jogou essa partida em casa, vencemos por 1 a 0, foi a última derrota do Equador nas eliminatórias. O Equador que não terá à disposição 3 jogadores por lesão, os 2 primeiros são titulares, que são o Valência do Internacional e o Plata do Flamengo. Ambos eles chegaram a ser convocados, mas foi muito mais uma tentativa do Equador de tentar colocar eles em condições físicas para os jogos, mas realmente, pelo menos para o jogo contra o Brasil, eles não vão poder atuar. E o goleiro reserva David Cabeças. Esse já não é um desfalque tão importante, mas o Plata e o Valência, inclusive o Valência é um dos melhores e mais conhecidos jogadores do Equador, tanto ele quanto o Plata, eles foram titulares no último jogo do Equador. Então, 2 desfalques importantes para o time que vai enfrentar o Brasil, mas o Equador tem jogadores que estão voando, tanto no futebol europeu quanto em outros locais. E aí eu cito aqui, principalmente, eu acho que os 2 maiores destaques do Equador nesse momento, e o nome mais falado é o do William Patti, o zagueiro, companheiro do Marquinhos, né? Os dois vão se enfrentar aí, lá no PSG, os dois que fizeram uma das melhores duplas do futebol europeu e ajudaram o PSG a conquistar a Champions League. O William Patti foi elogiado por muitos. O Lamine Yamal elegeu o Patti como o melhor zagueiro do futebol europeu. Então você vê a qualidade que tem esse zagueiro canhoto que joga pela esquerda. O Brasil vai ter um grande zagueiro pela frente. E além dele, claro, a gente não pode deixar de citar o Moisés Caicedo, um nome já mais conhecido pelo torcedor brasileiro, que joga no Chelsea, também dono do meio de campo no Equador. Excelente jogador, sim, sou fãzaço mesmo do Caicedo. E para citar alguns outros aqui que foram falados pela imprensa equatoriana como destaques do Equador, a gente tem o Hernan Galíndez, goleiro de 38 anos do Huracan, titular do Equador, e o Piero Hincapié, zagueiro que pode atuar também como lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, um dos grandes times também do futebol europeu. Então você vê que os maiores destaques do Equador estão mais no aspecto defensivo. E mesmo assim, cara, mesmo não tendo grandes nomes assim no futebol europeu, citei aqui, que estão em grandes times 3, né? Você pode estar esquecendo alguém, vocês podem até me ajudar nos comentários. Patti, Caicedo e Hincapié. Mas o Equador vive um excelente momento coletivamente falando, até melhor do que o da seleção, né? Mas claro que a expectativa é por uma reviravolta e para isso a gente vai falar da escalação da seleção brasileira. Mas antes disso, peço o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa o seu like, que é rapidinho, para você é 1 segundo, mas para mim significa muito, porque o YouTube começa a entregar esse vídeo para mais pessoas e o canal cresce mais consequentemente. E além disso, se você é novo por aqui, peço também a sua inscrição para você receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Bora falar então sobre a escalação da seleção brasileira. As informações que eu trago no vídeo foram divulgadas pelo GE, na matéria do Bruno Cassucci e do Caê Mota. O Brasil, segundo eles, treinou em 4-3-3 com bola e 4-4-2 sem bola. A escalação teve, inicialmente, aí é curioso, tá? Eu vou falar aqui inicialmente, mas não vai ser essa a provável escalação. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e Alex Sandro do Flamengo na lateral esquerda. No meio teve Casemiro, Andrei e Andreas, e no ataque Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Esse foi o time que começou o treino na presença ainda dos jornalistas. Só que depois da saída dos jornalistas lá do treinamento, o Ancelotti colocou o Bruno Guimarães e o Gerson no lugar do Andrei e do Andreas. E segundo a informação do GE, os dois foram quem mais treinaram ao longo do tempo, de todo o treinamento, o Bruno e o Gerson. E cá entre nós, né, me assustaria, ou não me assustaria não, mas seria uma surpresa muito grande o Bruno ser reserva na seleção brasileira pro Andrei, que tá chegando agora, né, questão de hierarquia e até de qualidade técnica mesmo, acho que não faria muito sentido o Ancelotti bancar. E o Gerson também, que vinha jogando muito bem, até com o Dorival Júnior mesmo, acho que é uma peça importante hoje na seleção, não faria muito sentido. Então acho que a provável escalação a gente pode cravar aqui que tem o Bruno Guimarães e o Gerson como favoritos, mas com essa pequena dúvida aí, se o Andrei ou o Andrés não podem começar. Lembrando que essa foi o time utilizado no treinamento de terça-feira, no dia 3 de junho, então pode ser que no dia 4
hoje, no momento depois que eu grave, o Ancelotti teste outra formação ou outro time, mas no momento essa é a provável escalação da seleção brasileira. E aí a gente tem várias novidades, né? Algumas não, várias novidades, como a presença dos dois Alexandros, né? Um na zaga na lateral esquerda, do Casemiro, do Estevão e do Richarlison. Acho que são... o Brasil também muda a formação, né? Nos últimos jogos ele vinha atuando em um 4-4-2 apenas com 2 volantes, ou até mesmo no 4-2-3-1 com Dorival. Agora a gente vai ter um trio de volantes, um triângulo invertido, né? O Casemiro por trás do Bruno Guimarães e do Gerson, uma formação que o Ancelotti já utilizou no próprio Real Madrid, com o próprio Casemiro, o Modric e o Kroos em determinados momentos, e aí agora ele passa a usar essa na seleção brasileira. A gente vai ter então um time mais robusto no meio de campo, acho que faz muito sentido, o Brasil precisa de ter um pouco mais de controle, a presença do Casemiro não acho que vai solucionar tudo, vai precisar de um papel muito importante do Bruno e dos zagueiros e do Gerson também nessa saída de bola, porque a gente sabe, o Casemiro nunca foi um Toni Kroos da vida, né, para fazer essa saída de bola, apesar de ter sim qualidade, não é um cara desastroso, evoluiu muito ao longo da carreira nesse sentido, mas não é o cara que tem a qualidade, o refino técnico para fazer essa saída de bola. Então acho que ele vai prender um pouco mais o lateral esquerdo, vai trazer um pouco mais o Bruno, a gente vai ter ali uma saída um pouco mais apoiada, mas que também é um time que não se preocupa muito, se tiver que rifar a bola, vai rifar. Lembrando que o Rafinha está suspenso, então por isso a entrada do Estevão, imagino tranquilamente o Rafinha voltando no próximo jogo contra o Paraguai, e aí podemos até ter uma mudança de formação a depender também do desempenho da seleção brasileira. Eu fico na dúvida, e aí já entrando mais no campo de opinião, eu fico na dúvida se o Carlos Augusto não seria uma opção melhor do que o Alexandro, mas talvez pela confiança, né, pelo fato do Alexandro talvez ter uma saída de bola um pouco melhor, e jogar um pouco mais por dentro do que o Carlos Augusto. O Carlos Augusto, geralmente, quando joga na Inter, é como um ala pela esquerda, então ele tá mais acostumado a ocupar o corredor do que o Alexandro. Acho que talvez por isso, talvez experiência também. Eu gostaria de ver pelo menos o teste do Carlos Augusto ali na lateral esquerda pra gente poder avaliar melhor, mas ok. Na zaga acho que é isso mesmo, na lateral direita o Wanderson ganhou a disputa do Wesley, acho que é muito parelho, acho que os dois estão num nível bem próximo. Por enquanto, eu ainda fico com o Wanderson também, apesar que o Wesley, quando entrou, foi muito bem no jogo contra a Colômbia, né? Antes da Argentina, depois foi mal. Enfim, achou uma disputa aberta. Casemiro, Bruno e Gerson também seria o meu trio. Vinícius Júnior na esquerda, não tem muita dúvida. Na direita, eu ficaria... Cara, eu acho que o momento do Antony é melhor do que o do Estevão, tá? Eu acho que, no momento, o Antony entregaria mais. Mas aí você pode pesar outras coisas. Por exemplo, o potencial do Estevão, a capacidade do Estevão de jogar por dentro. Eu acho que isso pode ter pesado também pro Ancelotti preferir ele, porque o Wanderson vai ocupar mais esse corredor e o Antony já é um cara bem mais de ponta, de jogar grudado na ponta, então você pode ter uma variação maior com o Estevão, de puxar ele para dentro, enquanto o Wanderson ocupa a ponta direita. Então acho que nesse sentido talvez faça o Estevão tenha ganhado mais, né? E também por questão de hierarquia novamente, né? Acho que o Ancelotti olha muito isso, né? O Estevão está sendo convocado há mais tempo do que o Antony, ainda apesar de que o Antony já disputou até a Copa do Mundo. Mas enfim, acho também uma disputa muito parelha entre os dois, nada a reclamar nesse sentido. E aí, a presença do Richarlison é o único 9 que a gente tem no atual elenco. Ah, mas o Matheus Cunha. Cara, eu acho uma pena o Matheus Cunha ficar no banco de reserva, de verdade, porque eu acho que ele foi um dos melhores jogadores brasileiros na temporada europeia, assim, o refino técnico dele, as decisões, eu já cansei de elogiar o Matheus Cunha aqui, mas para essa formação que o Ancelotti escolheu do 4-3-3, faz sentido a escolha do Richarlison. Eu, nesse momento, eu preferiria a entrada do Matheus Cunha no lugar do Richarlison e talvez afunilar um pouco mais tanto o Vinícius Júnior quanto o Antony, jogar o Matheus Cunha como um falso 9 por trás, e aí a formação seria o 4-3-1-2, mas nada impede que isso aconteça também no segundo tempo ou depois. No momento ele vai com os jogadores que ele confia mais, claramente, né? O Richarlison já trabalhou com o Ancelotti, um cara que conhece muito bem os caminhos do gol, foi o nosso melhor 9 desde 2022, desde 2021 O Richarlison é um cara que mais entrega na seleção brasileira e talvez por isso o Ancelotti também tenha optado por ele, mas como eu disse, eu acho que o Matheus Cunha tem que entrar, tem que ser pelo menos testado, porque em termos de fase, no meu ver, não tem discussão que o Matheus Cunha tem jogado muito mais do que o Richarlison, mas, como eu disse, vai pesar a experiência, vai pesar a formação que o Ancelotti deseja para o time nesse momento. Bom, mas é claro que eu quero saber a sua opinião, diz aí o que você achou dessa escalação provável aí do Brasil contra o Equador, o que você tem de medo do Equador ver a gente como favorito, apesar de ser uma estreia do Ancelotti, e a declaração do Renan Lodge? Foi polêmica o suficiente ou vocês acham que faz sentido a reclamação dele? E
fica aqui o convite também para 2 vídeos sobre a seleção. O primeiro, sobre as informações, você que tá por fora, pô, onde que eu vou assistir o jogo, quais os jogos do Brasil nessa data FIFA, fiz aqui quais foram os convocados, os desfalques, quem tá pendurado, fiz um vídeo aqui com um resumão, e também um outro em que eu destrincho mais quais são as possibilidades que o Ancelotti tem, e quais formações ele gosta mais na seleção brasileira. Vou deixar aqui esses 2 vídeos para vocês assistirem. Fica aqui o meu convite mais uma vez para inscrição no canal e o meu pedido pelo seu like. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.